Pessoal, boa noite. Eu vou fazer essa videoaula aqui com vocês sobre a temática de matemática e física dessa semana, tá bom? Estamos caminhando aí para o encerramento do bimestre e eu enviei uma lista de atividade para vocês nessa semana que vai abordar em matemática a ideia de funções relacionando grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então aí, quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, vai acontecer o seguinte: uma grandeza aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Se uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Sua representação algébrica é esta, tá? Olha, eu quero relacionar a grandeza y com a grandeza x. Então, y é igual ao k vezes o x, sendo que esse k aqui, ele é um número real e ele é sempre constante, né? Ele, na verdade, indica quantas vezes o número y será em relação ao x, tá certo? Por exemplo, se y é igual a 2 vezes o x, então o k é 2 e o y vai ser 2 vezes o valor de x. Y será sempre o dobro, pode ser o triplo e assim sucessivamente. Aí eu coloquei para vocês, na atividade, algumas tabelas, e nessas tabelas vocês terão que identificar, completar essas tabelas, observando essa relação entre as duas grandezas, diretamente proporcionais, no caso x e y, e a constante que envolve cada uma delas. Ó, o que está de verde aqui é aquilo que eu ofereço para vocês aí na tabela, tá certo? Então, olha só, tenho grandeza x e grandeza y. Grandeza x é igual a 1. Aí é dado para vocês que quando a grandeza x for 1, a grandeza y é 4. Quando a grandeza x for 2, a grandeza y será 8. Aí dá para me entender que o y está sempre sendo 4 vezes maior que o x. Por isso eu coloquei aqui do lado, ó, y é igual a 4 vezes o x. Você pode observar que para nós a constante aqui é o 4, tá certo? Porque o y depende sempre desse 4. Vai sempre ser o 4 multiplicado pelo valor de x. Sendo assim, quando o x é 3, 4 vezes 3, 12. Quando o x é 4, 4 vezes 4, 16. Quando o x é 10, 10 é 4 vezes 10, 40. Quando o x é 20, 4 vezes 20 igual a 80, tá certo? Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Ó. Essa aqui é uma relação, essa função aqui, ela representa a relação entre a grandeza y e a grandeza x, sendo que a grandeza y é 8 vezes a grandeza x. Quem é a constante para nós aqui? É o 8, tá certo? Se o x for 1, é 8 vezes 1. Se o x for 2, é 8 vezes 2, o y. E assim sucessivamente com os resultados que irão aparecer aí na tabela, tá certo? Então, olha só. Se eu tivesse, por exemplo, aqui a grandeza x e grandeza y. Digamos que eu diga para vocês que a grandeza x é 1, então a grandeza y é 2. Se a grandeza x for 2, então quanto que vai ser y? Olha só, o y não é 2 vezes o valor de x? Quanto que é 2 vezes 2? 4. Se o x for 3, 2 vezes 3, 6. Se o x for 10, 2 vezes 10, 20. Y será 20. Nesse caso aqui, olha só como ficaria a função para nós. Ó. Y igual a 2 vezes o valor de x. E a constante k para nós aqui é exatamente o 2, ok? Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, a relação vai ser a seguinte. Nós vamos ter uma constante k também, tá certo? Só que essa constante k vai sempre dividir pelos valores da grandeza x, tá certo? E o k é constante, é sempre o mesmo valor. No exemplo que eu tenho aqui na tabela para vocês, ó, se o x for 1, eu estou dizendo que o y é 600, tá certo? Ou seja, observem que aqui eu posso dividir, ó, 600 dividido para 1, 600. Aí isso vai me permitir, por exemplo, olha, a partir do segundo, descobrir qual que é a função, qual que é a relação que existe entre elas. Por quê? Porque aqui quando o x foi 2, eu estou afirmando para vocês que o y é 300. Ou seja, quando eu divido 600 por 2, 300. Quando eu divido 600 por 3, 200. Quando eu divido 600 por 4, 150. E aí eu consegui completar a tabela e inclusive escrever aqui, olha, a lei de formação dessa função, tá certo?
Olha, K para nós é 600. O X são esses números que vai estar variando aqui nessa coluna. Ó. Então é que quando o X foi 1, 600 por 1 deu 600. Quando foi 2, eu fiz 600 por 2 deu 300, tá certo? E assim sucessivamente. Ó, nesse tipo de função aqui, ó, um outro exemplo. Se se a relação agora fosse y igual a 200 para x, quem é a constante? 200. E o x vai variar, tá certo? Então, o k para nós, que é a constante, é 200. Se o x for 1, eu faço 200 dividido para 1. Por exemplo, aqui do lado eu poderia fazer ó, x e y. Quando o x é 1, dá 200. Porque eu faço 200 dividido para 1, dá 200. Se o x for 2, quanto que é 200 dividido para 2? 200 dividido para 2 é 100. Se o x for 3, quanto que é o y? Desculpa, vamos colocar 4 para dar exato, tá bom? Se o x for 4, eu faço 200 dividido para 4, que dá 50. Se o x for 5, eu faço 200 dividido para 5, que dá 40. Se o x for 100, eu faço 200 dividido para 100, que dá 2. Observe um detalhezinho aí para a relação das grandezas inversamente proporcionais. Ó, se você multiplicar esses números aqui, eles sempre vão dar a constante. Ó. 1 vezes 200, 200. 2 vezes 100, 200. 4 vezes 50, 200. 5 vezes 40, 200. 100 vezes 2, 200. Se x for 200, 200 dividido para 200 dá 1. Beleza? E aí nós chegamos aos resultados. Outra característica que você pode observar aqui nesse esqueminha que eu fiz é que nas grandezas inversamente proporcional, enquanto uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ó, comecei com 1, fui para 2, 4 e 5, aumentei. Comecei com 200, baixei para 100, baixei para 100, baixei para 50, tá errado aqui, tá? Baixei para 50, tá certo? E depois baixei para 40, ou seja, aqui aumentou e aqui acabou diminuindo, ok? Agora, para a nossa aula de física, eu vou retomar com vocês o conceito de energia cinética e depois eu vou apresentar o conceito de trabalho, que ele vai exatamente se relacionar com a ideia de energia cinética, tá? A gente sabe que tudo para produzir movimento, a gente gasta energia, tá certo? A propósito, eu defini na última aula a energia cinética como sendo a energia que permite corpos, objetos, enfim, se movimentarem, tá certo? A energia cinética é conhecida como a energia do movimento. Ela está relacionada com a massa e a velocidade do corpo, tá certo? Eu consigo calcular a energia cinética de um corpo desde que eu conheça qual é a sua massa em quilogramas e qual é a sua velocidade em metros por segundo. E aí, tá essa definição aqui, a gente usou na aula passada, ó. Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido para 2, tá certo? Se mede a energia cinética em joule, se representa com a letra J, a massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metros por segundo, tá? Aí tem um exemplo de um exercício, como a lista de exercícios que eu mandei para vocês, ó. Qual é a energia cinética de uma rocha de massa 100 kg submetida a uma velocidade de 12 metros por segundo? Eu sei que a massa é 100 kg, eu sei que a velocidade desse objeto, dessa rocha, atingiu 12 metros por segundo, então eu vou substituir aqui na definição de energia cinética, ó, que é a massa vezes a velocidade dividido para 2, né, metade dela, tá certo? E aí eu vou trocar o que eu conheço. O m não é massa? Não vale 100? Então tá aqui, massa igual a 100 vezes. Velocidade não é 12, mas ela não tem que estar ao quadrado? Vezes 12 ao quadrado, dividido para 2, tá certo? Então aí eu fiz o cálculo, ó, 12 ao quadrado deu 144. Então a energia cinética é 100 vezes 144 dividido para 2. Fazendo essa conta aí, nós vamos chegar que a energia cinética ela é exatamente igual a 7.200 joules. Agora o trabalho, que também vai cair aí na nossa lista de exercício, é o seguinte, ó. Trabalho, ele na verdade é a variação da energia cinética de corpo, de objetos, enfim. Tudo que produz movimento, ele produz, no caso, na verdade, ele desenvolve essa energia cinética, tá certo? E quando eu calculo a energia cinética menos a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, eu tenho o que nós chamamos de trabalho, tá? Trabalho, aqui em física, o conceito de trabalho para nós
na verdade, a energia que nós gastamos para realizar qualquer movimento, tá certo? Isso é trabalho. E aí nós definimos aqui, olha. Eu já sei calcular a energia cinética, tá certo? E aqui é analisar dois tipos de energia cinética, né? A gente supõe o seguinte: o corpo ele tem ele está agindo sob uma velocidade, tá certo? Aí a partir do momento que você aumenta ou diminui essa velocidade, esse corpo ele realizou trabalho, tá certo? E esse trabalho, para mim calcular qual é esse trabalho, eu preciso calcular qual é a energia final, energia cinética final, qual é a energia cinética inicial e, enfim, fazer uma menos a outra e eu consigo essa variação, ou seja, saiu de uma quantidade de energia cinética e foi para uma outra quantidade de energia cinética. Essa diferença é a variação e é o que nós chamamos de trabalho. Como exemplo aqui, ó, eu tenho a seguinte proposta. Ó. Qual é o trabalho realizado sobre uma bola de cimento de 80 kg para que sua velocidade passe de 3 metros por segundo para 8 metros por segundo? Então, a princípio, está havendo energia cinética dessa bola de cimento com uma velocidade de 3 metros por segundo. Eu consigo calcular essa energia cinética. Depois eu aumento essa velocidade. É a mesma bola de 80 kg, só que agora eu aumentei. Eu saí de 3 metros por segundo e aumentei a sua velocidade para 8 metros por segundo. E aí eu quero descobrir qual foi o trabalho que eu realizei para que houvesse essa variação de energia, tá certo? Aí nós procedemos da seguinte forma, ó. A gente sabe que o trabalho em física, ele é calculado como sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá certo? Então eu preciso calcular a energia cinética final, está aqui, ó. A gente sabe que a definição de energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido para 2. Eu sei qual que é a massa, que é 80. A velocidade final desse objeto, ele saiu de 3 e foi para 8, não foi? Então está aqui, vezes 8 ao quadrado dividido para 2. Então a energia cinética final é 80 vezes 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Fiz o produto, dividi por 2, eu encontro que esse corpo, no final, ele atingiu energia cinética de 2.560 joules. Ok? Já a energia cinética inicial, aquela que o movimento começou, nós analisamos quando a velocidade era 3. Essa era a velocidade inicial, tá certo? Então eu vou calcular que energia cinética esse corpo estava desenvolvendo quando sua velocidade era 3 metros por segundo. Então a massa eu sei que é 80, a velocidade eu sei que é 3, tá certo? Ao quadrado, dividido para 2. Então a energia cinética inicial é igual 80, olha, vezes, eu resolvo 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Faço 80 vezes 9 dividido para 2, eu vou encontrar uma energia cinética inicial de 360. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos isso aqui que ocorre no sistema. Ó. Você tem essa bola de cimento, a massa dela é 80 kg, tá certo? E ela está inicialmente submetida a uma velocidade de 3 metros por segundo. Tá certo? Eu realizo um trabalho nessa bola. Ela continua sendo uma bola de 80 kg, só que a velocidade ela saiu de 3 metros por segundo e passa para 8 metros por segundo, tá certo? Aí eu calculei qual era a energia inicial cinética, eu estava em movimento, energia cinética. Eu descobri que quando a velocidade era 3 metros por segundo, essa energia era de 360 joules. Quando ela atingiu 8 metros por segundo, eu descobri que essa energia dessa bola ela passou de 360 joules para 2.560. Aí eu consigo descobrir qual foi o trabalho realizado. Aí eu fiz o seguinte, ó. Peguei trabalho como sendo energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho é igual. Qual é a energia cinética final? Nós já calculamos, deu 2.560, está aqui. Menos, qual é a energia cinética inicial? 360. 2.560 menos 360, o trabalho realizado foi essa subtração aqui, dá 2.200 joules, ok? Então é isso. Vocês podem usar esse vídeo aí para desenvolver a atividade de vocês, tá bom? Valeu, um abraço.
E qualquer coisa eu estarei à disposição aí no decorrer da aula. Agora nós vamos estar durante o horário aí no Zap. Vocês podem sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Valeu, um abraço e boa noite.